Meu nome é Isabela, tenho 29 anos, e até pouco tempo eu acreditava que tinha encontrado no Daniel, meu noivo, o companheiro ideal para dividir a vida. Nós estávamos juntos há 4 anos, e apesar de algumas diferenças, eu me sentia segura ao lado dele. Mas tudo mudou no dia em que minha mãe, Dona Lourdes, adoeceu gravemente e eu precisei tomar uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Minha mãe sempre foi meu porto seguro. Trabalhadora, dedicada, nunca mediu esforços para me criar sozinha depois que meu pai nos abandonou. Quando descobri que ela estava com uma doença degenerativa e precisaria de cuidados constantes, a primeira coisa que pensei foi: ela vai morar comigo, não importa o que aconteça. Eu só não imaginava que isso seria o estupim para revelar quem Daniel realmente era. Naquela época, eu e Daniel estávamos morando em um apartamento confortável, que ele gostava de exibir como se fosse todo fruto do esforço dele. Mas, na realidade, boa parte do financiamento eu mesma pagava com meu salário como administradora. Apesar disso, eu nunca joguei na cara dele, porque acreditava que parceria era isso, cada um contribuir como podia. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho e de uma visita ao hospital para acompanhar minha mãe, eu sentei com Daniel no sofá para conversar. Ele estava distraído no celular, como sempre, e eu respirei fundo antes de falar. Amor, minha mãe vai precisar vir morar conosco. O médico disse que ela precisa de cuidados diários, e eu não consigo imaginar outra saída. Ele riu, sem nem levantar os olhos da tela. Aqui, você só pode estar brincando, Isa. Esse apartamento não é asilo. Eu não vou viver com uma velha doente debaixo do meu teto. As palavras dele cortaram fundo em mim. Eu não sabia se tinha ouvido direito. Daniel é a minha mãe. A mulher que me criou sozinha. Ela não tem ninguém além de mim. Como você pode ser tão insensível? Foi então que ele largou o celular e me encarou com um olhar frio que eu nunca tinha visto antes. Ou eu, ou ela. Escolhe. Porque eu não vou dividir minha casa com uma inválida. Não me casei com você para carregar fardos. Naquele instante, um nó se formou na minha garganta. Eu não conseguia acreditar que aquele homem, que tantas vezes prometeu cuidar de mim e da minha família, estava colocando minha mãe como um peso descartável. Não é um fardo, Daniel, é a minha mãe. E eu não estou pedindo, estou comunicando. Ela vem morar aqui e pronto. Ele se levantou do sofá, visivelmente irritado. Você vai se arrepender de bancar a boazinha. Eu não vou aturar isso. Já basta o trabalho que eu tenho fora de casa, ainda ter que chegar e conviver com uma doente? Nem pensar. Depois daquela discussão, o clima entre nós nunca mais foi o mesmo. Eu ainda acreditava que com o tempo ele poderia refletir e entender, mas no fundo, eu já sentia que algo havia se quebrado. Ele passou a chegar cada vez mais tarde, evitava conversar comigo, e quando falava, era sempre de forma seca e agressiva. Alguns dias depois, quando finalmente levei minha mãe para casa, Daniel explodiu. Lourdes entrou devagar, apoiada na bengala, e eu apresentei nosso lar a ela, tentando disfarçar a tensão. Mas Daniel não suportou nem 5 minutos. Então é isso? Você trouxe mesmo essa mulher para cá? Ótimo, Isabela, agora viva com as consequências. Minha mãe ficou constrangida, mas tentou ser gentil. Boa noite, Daniel. Sei que não é fácil, mas prometo que não vou atrapalhar. Ele deu uma risada debochada. Não vai atrapalhar? Já está atrapalhando só de estar aqui. Eu não tenho paciência para isso, Isabela. Meu coração doía de ver minha mãe naquela situação, mas eu segurei firme a mão dela. Mãe, você não precisa se justificar. Essa é sua casa também. Daniel, vendo minha determinação, cerrou os punhos e saiu batendo a porta. Naquela noite, ele não dormiu em casa. Eu fiquei acordada até tarde, cuidando de minha mãe, sentindo o peso do desprezo dele e tentando entender como alguém podia ser tão cruel. No dia seguinte, ele voltou de manhã cedo, com o olhar carregado de ódio. Eu estava preparando o café da minha mãe quando ele entrou no quarto e disse em voz alta: arruma suas coisas, Isabela. Se ela ficar, você sai. Não vou dividir minha vida com uma família que não é minha.
Minha mãe chorava em silêncio, tentando não interferir, mas eu já estava decidida. Daniel, se eu tiver que escolher, não tenha dúvidas, escolho minha mãe. Mas saiba que você está mostrando agora quem realmente é. Ele riu alto, como se fosse uma piada. Então você escolheu. E já que escolheu, pode sair da minha casa agora. Sai, Isabela, e leva sua mãe junto. Aqui não tem lugar para vocês. Eu gelei. Estava de camisola, cuidando da minha mãe, e ele me botava para fora daquela forma, como se eu fosse uma intrusa. A humilhação foi tão grande que por alguns segundos eu fiquei paralisada. Mas ao olhar para minha mãe, frágil, olhando para mim com medo e vergonha, algo dentro de mim se quebrou. Eu percebi que, por mais doloroso que fosse, eu precisaria enfrentar aquela tempestade para proteger a mulher que sempre esteve ao meu lado. E foi assim que começou a queda definitiva das máscaras de Daniel. Na manhã seguinte àquela discussão, acordei exausta. Mal tinha dormido, preocupada com minha mãe, que tossia a noite inteira. Preparei um chá para ela e tentei deixar o ambiente acolhedor, mesmo com a tensão no ar. Daniel não estava em casa desde a noite anterior, e eu acreditava que talvez tivesse esfriado a cabeça. Por volta das 9 horas, ouvi a porta bater com força. Daniel entrou como um furacão, jogando as chaves sobre a mesa. O olhar dele não era mais apenas frio, era de ódio. Isabela, já te avisei. Hoje vocês duas saem daqui, nem que seja à força. Eu, ainda de camisola, tentei argumentar. Daniel, por favor, tenha um pouco de humanidade. Minha mãe está doente, mal consegue andar. Você não pode simplesmente nos jogar na rua desse jeito. Ele se aproximou de mim, apontando o dedo no meu rosto. Posso sim, e vou. Essa casa é minha. Você se aproveitou do meu teto, mas agora acabou. Se escolheu ela, que vá viver com ela em qualquer outro lugar. Aqui, não. Minha mãe, tremendo, tentou intervir. Daniel, por favor, eu não quero causar confusão. Se for por mim, eu vou embora sozinha. Só não trate minha filha assim. Ele riu de forma debochada. A senhora não entendeu, né? Eu não quero nenhuma das duas aqui. Peguem o que conseguirem carregar e sumam da minha vida. Meu sangue ferveu. Eu queria gritar, queria enfrentá-lo, mas ao olhar para minha mãe, percebi que ela já se sentia um peso. Segurei sua mão com força, tentando transmitir coragem. Se é assim, Daniel, pode ficar com essa casa. A gente não precisa de você. Mas saiba que você vai se arrepender de cada palavra que disse. Foi nesse momento que ele perdeu o controle. Abriu a porta do apartamento e, sem dar tempo para que eu trocasse de roupa ou arrumasse minhas coisas, me empurrou para fora junto com minha mãe. Eu estava de camisola, descalça, com os cabelos ainda bagunçados da noite mal dormida. O corredor do prédio estava cheio de vizinhos curiosos, pois os gritos deles já haviam chamado atenção. Senti os olhares de reprovação, piedade e cochichos ecoando ao redor. Uma senhora murmurou, coitada, que vergonha, outro vizinho comentou. Expulsar assim, sem nada, que tipo de homem faz isso? Eu sentia meu rosto arder de humilhação. Nunca imaginei passar por algo tão degradante, ainda mais pelas mãos de quem dizia me amar. Minha mãe tentava me cobrir com o chale que carregava, mas eu sabia que a cena já estava marcada na memória de todos que assistiam. Daniel, do alto da porta, gritou para todos ouvirem, que fique claro. Aqui não é abrigo para doente. Quem quiser cuidar delas, que leve. Eu não sou babá de ninguém. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não de fraqueza. Era de raiva, de indignação. Ele tinha me exposto, me machucado e, pior, feito minha mãe sentir-se uma intrusa. Uma vizinha mais jovem, Clara, se aproximou discretamente e cochichou. Isabela, vem comigo. Você não pode ficar aqui desse jeito. Traz sua mãe, eu ajudo. A bondade dela naquele momento foi como um fio de luz em meio à escuridão. Segurei minha mãe com cuidado, e juntas descemos as escadas. Eu ainda ouvia as risadas sarcásticas de Daniel ecoando, como se tivesse vencido.
Mas dentro de mim, uma chama começava a crescer. Eu sabia que essa história não terminaria assim. Na casa de Clara, ela nos ofereceu roupas limpas, um banho e um pouco de comida. Enquanto minha mãe descansava no sofá, Clara me olhou nos olhos e disse: "Eu vi o que aconteceu. Você não merece passar por isso. Se precisar, eu testemunho contra ele. O que ele fez é crime." Naquele instante, percebi que não estava tão sozinha quanto pensava. A vida tinha acabado de me derrubar de forma cruel, mas talvez fosse justamente para me mostrar quem realmente estava ao meu lado. De camisola, humilhada diante de todos, eu tinha perdido a casa, mas ganhado uma nova certeza. Eu nunca mais permitiria que alguém tratasse minha mãe como um fardo. E muito menos que me reduzisse a nada. Mal sabia eu que aquele seria apenas o começo de uma virada que mudaria tudo. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu e minha mãe estávamos abrigadas na casa de Clara, que nos acolheu como se fôssemos família. Ainda assim, dentro de mim ardia uma mistura de dor e revolta. Ser expulsa de camisola diante dos vizinhos não era apenas humilhação, era uma ferida aberta que eu não poderia ignorar. Enquanto ajudava minha mãe a se recuperar, decidi procurar trabalho. Formada em administração, eu já havia deixado minha carreira em pausa para apoiar Daniel em seus negócios, mas agora via que esse tinha sido meu maior erro. Atualizei meu currículo e, em poucas semanas, consegui uma vaga em uma empresa de renome. Foi nesse emprego que a vida começou a me devolver o que Daniel havia tirado. Trabalhei duro, ganhei reconhecimento rápido e, para minha surpresa, o dono da empresa, Sr. Augusto, se tornou um mentor para mim. Ele me via não como alguém destruída, mas como uma mulher resiliente. Minha mãe, por sua vez, começou a melhorar aos poucos. O carinho de Clara e a tranquilidade de não ser mais rejeitada lhe deram ânimo. Ver sua recuperação era o combustível que eu precisava para continuar. Eu já não chorava mais por Daniel. Agora, cada lágrima se transformava em força. O destino, no entanto, é irônico. Um dia, ao entrar em uma reunião estratégica da empresa, vi Daniel sentado do outro lado da mesa. Ele havia tentado fechar contrato com a companhia em que eu agora trabalhava. Seus olhos se arregalaram quando me viram ali, confiante, de blazer e salto, tão diferente da mulher em camisola que ele jogará no corredor. Ele tentou disfarçar, mas estava claro o quanto se incomodava. "Isabela? Você trabalha aqui?", balbuciou, surpreso. Eu o encarei com firmeza. "Sim, Daniel. E, ao que parece, hoje eu sou a responsável por aprovar ou não o contrato que você tanto deseja." O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eu podia sentir os olhares dos outros diretores, atentos à tensão no ar. Daniel engoliu seco, e por um instante vi a arrogância dele desmoronar. Após a reunião, ele me procurou desesperado no corredor. "Isabela, me escuta. Eu errei. Não sabia o que estava fazendo. Estava sob pressão, você entende?" Cruzei os braços e soltei uma risada amarga. "Sob pressão? Expulsar sua noiva e a mãe dela doente no meio da noite é pressão, Daniel? Humilhar quem mais te apoiou é justificável? Não, você não estava sob pressão. Você apenas mostrou quem realmente é." Ele tentou se aproximar, mas dei um passo atrás. "Daniel, a diferença entre nós é simples. Você achou que me destruiria, mas só me deu motivo para ser mais forte. E agora, a única coisa que você vai receber de mim é um não." Recusei seu contrato diante de todos, de forma oficial e profissional. O rosto dele ficou vermelho, os olhos marejados. Pela primeira vez, vi Daniel sentir na pele o gosto da rejeição. Saí da sala de cabeça erguida, sentindo um peso enorme se desfazer. Minha mãe me esperava em casa, sorridente, cada vez mais saudável. Quando a abracei naquela noite, percebi que finalmente tínhamos vencido juntas. Daniel, aquele que achava ter o controle sobre minha vida, agora era apenas uma lembrança amarga. Eu, que um dia fui expulsa de camisola diante de vizinhos, agora caminhava confiante rumo a uma vida nova, sem medo e sem correntes. E, no fundo, eu sabia,
A maior vitória não foi vê-lo chorando de desespero por perder o contrato. A maior vitória foi olhar para minha mãe e dizer, com toda certeza, nós conseguimos, e nunca mais ninguém vai nos fazer passar por aquilo. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!